Paz do Senhor, irmãos! Estaremos estudando hoje a carta de Tiago. Essa carta é considerada literatura de sabedoria. Seu propósito são ensinamentos práticos. Antes de entrar na carta, é importante esclarecer algo a respeito dos Tiagos da Bíblia, para nós compreender qual deles escreveu a carta. Vamos ao primeiro Tiago. O filho de Zebedeu e irmão de João, tendo sido um dos primeiros seguidores de Jesus. Isso está em Marcos 1,19 e um dos 12. Isso está em Marcos 3,17. Segundo Atos 12, 1 e 2, ele foi o primeiro dos 12 a ser morto. Foi decapitado por Herodes Agripa I por volta de 44 depois de Cristo. Vamos ao segundo Tiago. O filho de Alfeu, Marcos 3 e 18. Era o filho de outra Maria, Marcos 15 e 40. Uma vez que Mateus é chamado filho de Alfeu, Marcos 2 e 14, alguns pensam que esse Tiago e Mateus eram irmãos, porém não eram. Em Marcos 15 e 40, esse Tiago é também chamado de o menor. Depois da lista dos apóstolos contida em Atos 1 e 13, esse Tiago não é mencionado outra vez por nome no Novo Testamento. Vamos agora ao terceiro Tiago, pai do apóstolo Judas. Lucas 6 e 16, Atos 1 e 13. Nas listas de Mateus 10 e 3 e Marcos 3 e 17, esse Judas é chamado de Tadeu em alguns manuscritos antigos e Labeu em manuscritos menos antigos. Esse Tiago é desconhecido, a não ser como o pai de Judas, lembrando, também não é o Judas Iscariotes. Vamos agora ao quarto Tiago. Finalmente, há Tiago, o irmão de Jesus. Esse termo é usado por Paulo em Gálatas 1 e 19. Ele está relacionado entre os irmãos de Jesus em Marcos 6 e 3, Mateus 13 e 55. Aparentemente, ele teve alguma influência na igreja primitiva. E após a morte de Tiago, o filho de Zebedeu, em 44 d.C., ele tornou-se o porta-voz para a igreja em Jerusalém, uma posição que manteve até a sua morte em 62 d.C. Então, quem escreveu a carta? Tiago, irmão de Jesus. Ora, Jesus teve irmãos? Sim. Vamos compreender algo agora na família de Jesus. Pelos evangelhos, parece que Tiago e seus irmãos não eram simpáticos ao ministério de Jesus e suas ideias acerca de sua natureza e ministério. Lembre-se que esses irmãos eram por parte de mãe e Jesus, como você conhece a concepção espiritual, ele veio na Terra para revelar a eternidade. Claro que o ensinamento dele era totalmente diferente, e os irmãos acabaram entrando em conflito com o que Jesus ensinava e com a cultura local e religiosa. Em Marcos 3, do 20 ao 33, Mateus 12, do 46 ao 50, Lucas 8, do 19 ao 21, a família de Jesus foi tentar levá-lo para casa, acreditando que ele estivesse fora de si. Em João 7, do 1 ao 9, os irmãos ridicularizavam Jesus, porque não criam nele. 7 e 5. Os irmãos tinham tão pouca simpatia por ele que quando ele estava na cruz, olha só, Jesus encomendou a sua mãe ao apóstolo João. Isso aqui é muito relevante. Por que Jesus pediu para João cuidar da sua mãe, se ele tinha irmãos? Isso está registrado em João 19, do 26 ao 27. É Paulo quem relata o fato interessante de que Jesus apareceu particularmente a Tiago após a sua ressurreição. Isso está em 1 Coríntios 15 e 7. Em algum momento entre a morte de Jesus, Tiago veio a crer em Jesus. Olha só, entre a morte e a ressurreição, depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu, inclusive para Tiago, aí que ele foi crer em Jesus. Isso é muito importante de nós compreender, porque isso fala da conversão. Pode ser da família de Jesus. Se não crer, se não se converter, não entenderá os mistérios espirituais e não terá parte no reino. Vamos compreender algo
interessante então. É mais provável que, devido à simplicidade dos argumentos de Tiago, Gálatas e Romanos tenham sido escritas após Tiago. Se você comparar o escrito de Paulo com Tiago, claro que você percebe que Paulo tem uma ênfase muito maior nas questões doutrinárias do que Tiago. A simplicidade da organização eclesiástica, quando ele se refere a anciãos, que são mencionados no capítulo 5 e 14, o ajuntamento na sinagoga, capítulo 2 e 2, e muitos mestres, capítulo 3 e 1, refletem um período primitivo do cristianismo. Lembre-se que isso aqui foi muito no início. Qual é a diferença então de Tiago para Paulo? Paulo já trata da organização das igrejas. Tiago já tem um ensino prático e simples dirigido ao povo da sua época. As perseguições parecem ser mais de natureza econômica e eterna divergência entre o rico e o pobre. Em suma, a carta devidamente reflete uma época do cristianismo primitivo. Não aparece o problema inquietante das relações judaico-cristão tão prevalecente nas cartas de Paulo. Aparentemente, a carta foi escrita antes que o problema estivesse se tornado decisivo. Os problemas são mais de opressão do que perseguição. Paulo já fala de perseguição. O judeu cristão ainda pode adorar lado a lado com o judeu não cristão. São feitas referências a esmolas, unção, histórias midrássicas, o uso de termos hebraicos e semíticos como Senhor dos Exércitos. Portanto, a carta é provavelmente o livro escrito mais antigo do nosso Testamento. Tiago, de Atos 12, 17 e 15, do 13 ao 29, Gálatas 1 e 19, escreveu de Jerusalém por volta de 48 depois de Cristo. Para quem ele escreveu? Tiago endereçou sua carta às 12 tribos que são da dispersão. Interessante. A palavra dispersão era um termo técnico para os judeus que estavam espalhados pelo mundo gentil. A expressão as 12 tribos era usada pelos judeus como um sinônimo para expressar a unidade do povo escolhido de Deus. O termo dispersão ocorre em somente duas outras partes do Novo Testamento: João 7,35, 1 Pedro 1 e 1. Há alguma evidência de se acreditar que os destinatários eram judeus cristãos da dispersão oriental na Síria, Mesopotâmia, Capadócia, Ponto, Ásia e etc. Propósito dessa carta. O autor escreveu para dar conselho prático e encorajar aqueles que estavam sendo oprimidos. Vamos então a essa carta para que nós possamos compreender os ensinamentos de Tiago. Tiago, no capítulo 1, há uma apresentação dizendo: Tiago, você pode acompanhar na tua Bíblia, estou lendo aqui. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão. Do versículo 2 ao 4, então, ele diz: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejam perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Você percebe aqui um encorajamento para essas pessoas que estavam passando por opressão e sofrimento. Do 5 ao 7, ele vai orientar sobre como obter sabedoria. A sabedoria está em Deus e nesses versículos ele nos orienta sobre buscar em Deus, pedir e ele nos dará. Lembre-se que sabedoria é saber lidar com os problemas. Portanto, se você deseja ser sábio, você terá que lidar com pressão, com dificuldades. Do 9 ao 11, ele fala que as circunstâncias terrenas são
transitórias. Aí ele diz assim, irmão. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. O rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor e a erva seca, a flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Se ele está se referindo dessa maneira aos ricos, então entendemos que aqui está acontecendo uma opressão com os mais pobres. Do versículo 12 ao 15, ele vai falar sobre a origem do pecado. Olha só. O versículo 13 diz assim: ninguém diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Aqui tem um ensinamento muito interessante, porque nós somos tentados nas nossas próprias necessidades, no nosso próprio desejo. É isso que Tiago está ensinando nesses versículos. E aí ele conclui no 15 dizendo: a cobiça, depois de concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumido, gera a morte. É um processo. Começa com pensamentos, com desejos, com sentimentos, até que a pessoa venha praticar aquilo. E então o ensinamento é que após esse processo irá gerar morte espiritual e a morte física. A origem do bem, do 16 ao 18. Não se enganem, meus irmãos, toda boa dádiva, o dom perfeito são do alto, descendo do Pai das luzes. Então aqui ele ensina que tudo que é bom, decente, honesto, perfeito vem de Deus, vem do alto. Do 19 ao 27, ele vai nos orientar sobre a prática da palavra de Deus. Sabei essas coisas, meus irmãos, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Aí ele ensina aqui a nos despojar, no versículo 21, de toda a impureza, maldade. Aí ele diz assim: acolhem com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. O versículo 22, ele diz o seguinte: não sejam ouvintes, sejam praticantes. Porque as pessoas ouvem, mas têm dificuldade de praticar. E o segredo é fazer aquilo que aprendeu. 23. Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é como o homem que se contempla no espelho natural. Você foi lá, se olhou no espelho e você já esqueceu da tua imagem. Pois assim mesmo se contempla e se retira, e já esqueceu-se de sua aparência. 25. Mas aquele que considera na lei perfeita e nela persevera, não sendo negligente, mas praticante, esse é bem-aventurado. 26. Se alguém diz ser religioso e não refreia a língua, está enganando o próprio coração e a religião é vã. 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar a si mesmo da pecaminosidade do mundo. Então, aqui tem dois ensinamentos relevantes, que é a assistência social, a prática do amor e guardar a si próprio. Capítulo 2. Não se deve fazer acepção de pessoas. Olha só, aqui ele vai trazer um ensinamento muito importante a partir do versículo 2. Se entrar alguém na sinagoga, um homem com um anel de luxo, com um traje de luxo, e entrar um pobre, e se você tratar com diferença os dois, versículo 3, e dizer para o rico assim: te assenta em lugar de honra, e dizer ao pobre: fique aí em pé, ou se assenta em qualquer lugar aqui nos meus pés. Você não fez diferença entre as pessoas? Você não se tornou juiz de perversos pensamentos? Ouçam, meus irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para ser ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu? Aqui está falando que a verdadeira riqueza ela está no coração. Você pode ser uma pessoa
que não tenha bens materiais, mas se você tem o Espírito Santo, comunhão com Deus, uma vida íntegra, aqui está a tua verdadeira riqueza. Esse é o ensinamento que ele está trazendo nesses versículos. A partir do versículo 8, aí ele diz a parte B, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, faça para o outro exatamente o que você queria que fizesse para você. 9. Se você faz acepção de pessoas, você comete pecado. 10. Qualquer que guarda a lei e tropeça num ponto, se torna culpado de todos. 11. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não pode adulterar, também não pode matar. Algumas pessoas, elas são fortes em uma área e elas são fracas na outra. É isso que ele está dizendo. Não adianta cumprir exatamente uma parte da lei e ignorar as outras partes. 12. Falem de tal maneira, e de tal maneira vocês devem proceder. Ou seja, tem diferença entre o falar e o se comportar. O que tem mais ênfase, mais resultado, comportamento do que palavras. A partir do 14, então, ele vai ensinar que a fé sem as obras, ela é morta. Olha que interessante. Meus irmãos, qual é o proveitoso se alguém disser que tem fé e não tem obras? 2. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento, e alguém entre vocês dizer assim, vão em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? 17. A fé, se não tiver obras, ela está morta. Então o ensinamento aqui é o seguinte, não é o que nós falamos, é o que nós fazemos. Bateu alguém na tua porta? Ajude. Algo que acontece com muita frequência. Bate alguém na porta, às vezes de uma pessoa da nossa comunidade, e a pessoa diz assim, vai na casa do pastor. Quando vem na minha casa, não sairá de mãos vazias. Eu acostumei a repartir o que eu tenho. Algo bem interessante, que esses dias chegou visita na minha casa, e eu fui fazer janta e eu não tinha comida. E eu falei para o meu marido, o que aconteceu? E ele me disse o seguinte, passou uma família carente e eu doei. Só que o detalhe é que ele não me avisou, aí eu passei por esse imprevisto, mas foi tudo resolvido. Quando alguém bater na tua porta, não endureça o coração, reparta. Nós vivemos em uma época de grande abundância. Claro que ele estava se referindo aos cristãos da sua época, que havia muitas necessidades. Hoje nós não temos tantas necessidades, mas ainda existe. Existe carência, existe famílias que precisam. Vamos falar até do novo convertido, veio para a igreja, até conseguir comprar roupas, enfim, você pode ajudar essa pessoa. Abra o teu coração, porque quando nós abrimos o nosso coração e as nossas mãos, nós somos automaticamente abençoados. É a lei. O que vai, vem. E é disso que ele está tratando aqui, sobre a gente não ter um cristianismo de palavras, mas um cristianismo ativo. Vamos então ao capítulo 3, os pecados da língua e o dever de refreá-la. Meus irmãos, não se tornem muitos de vocês mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Primeiro, o mestre, o que ele ensina, tem que estar baseado na escritura. É muito importante que nós ensinamos. Muito cuidado ao ensinar algo errado. Aqui está se referindo às pessoas que querem ser mestres. Primeiro você aprende para depois ensinar e ensina-se com toda reverência e temor a Deus para que não venhamos a colocar a nossa ideologia ao invés da palavra. Versículo 2. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Você já falou algo que não deveria? Sim, assim como eu. Tem coisas que às vezes a gente fala, às vezes até uma brincadeira que não deveria, aí a gente se toca, vai lá, pede desculpa e tenta consertar a situação. Ele está dizendo o seguinte, não existe alguém que não errou nas palavras. Aí aqui ele usa um exemplo no versículo 3. Se colocamos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem,
lhes dirigimos o corpo inteiro. 4. Os navios tão grandes, eles são dirigidos por um pequeno leme. 5. Assim a língua, um pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Qual é o ensinamento? Se eu controlar a língua, eu vou controlar o destino. Se eu controlar as palavras, eu vou ter paz de espírito e assim por diante. Aí aqui ele diz algo interessante, que a língua é um pequeno órgão e se gaba de grandes coisas, é verdade, né? Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Perceba como as palavras têm poder de levantar uma pessoa ou de matar uma pessoa, de apoiar uma pessoa ou de desmoralizar uma pessoa. As palavras têm poder de trazer vida, de trazer morte, de trazer alegria, tristeza, enfim, a questão das palavras é algo fantástico para ser estudado. Não vamos nos deter só nesse assunto porque o objetivo é o livro. 6. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Olha que interessante. Não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, aves, répteis e seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. Aí o ensinamento é o seguinte: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que seja assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Qual é o ensinamento aqui? Aquilo que nós falamos é muito sério porque vem de dentro, vem da mente, vem do coração, vem do íntimo. Então perceba, o que você fala é aquilo que você realmente crê. É aquilo que você mente, aquilo que você realmente entende como verdade. Então isso aqui é muito sério. Tem que cuidar com as palavras. E quando a gente está muito estressado, cansado, a gente acaba falando demais e muitas palavras nos colocam em dificuldade. Vamos agora do versículo 13 ao 18. A sabedoria do alto. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Opa! Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se, pelo contrário, vocês têm no coração de vocês inveja amargurada, sentimento faccioso, sentimento de divisão, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Essa não é sabedoria do alto, ela é terrena, animal e diabólica. Terrena, dessa vida, animal. Por quê? Porque os animais não agem por reflexão e sabedoria, os animais agem por instinto. Por isso que às vezes você vai passar a mão num animal e ele te morde. Aí você pensa, poxa, eu estava até agradando e você me mordeu. Ele não pensou, ele não entendeu que você queria cuidá-lo, acariciá-lo, enfim, instinto. Muitos humanos têm agido assim, por instinto e não por reflexão. E a sabedoria demoníaca, ela é pior ainda, ela é maligna. Ela vem para destruir as pessoas. 16. Onde há inveja e sentimento de divisão, há confusão e toda espécie de coisas ruins. Todos os tipos de discórdia, de contenda, de briga, de desavença. Surge de onde? Sentimentos do coração, de inveja, querer o que o outro tem, querer ser o que o outro é. E aí começa a falar, começa a colocar para fora toda essa frustração e acaba trazendo divisão, discórdia entre as pessoas. Perceba que a mágoa de uma pessoa inflama um grupo e traz divisão em uma comunidade. 17. A sabedoria lá do alto, porém, olha só, a sabedoria de Deus, ela é pura, pacífica, indulgente, tratável, cheia de misericórdia, cheia de bons frutos, ela é imparcial e sem fingimento.
coisa maravilhosa é ter na nossa vida pessoas cheias do Espírito Santo. Você não vai ter que conviver com elas como se elas fossem uma arapuca, porque elas serão um apoio. Elas não irão tratar de contendas e picuinhas pessoais, elas trabalharão pela causa, pela obra, pelo reino. Pessoas que têm entendimento das coisas, pessoas que têm decência, prudência. Como é maravilhoso e nós precisamos dessa sabedoria no nosso meio. 18. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Tanto a maldade é semeada, quanto a bondade é semeada. Vamos escolher então, porque tudo é escolha, tá? Não é assim, o diabo me cegou e me usou. É escolha. Você pode semear o bem. Existem aquelas pessoas que semeiam contenda. Eu já vi isso. Aquela amiga, entre aspas, que semeia contenda no casal, na família. Aquelas pessoas que semeiam contenda nas comunidades, nas igrejas. Tem que se afastar desse tipo de gente. Fique perto de pessoas que têm linguajar saudável, falam das coisas de Deus, têm projetos, têm perspectiva, estudam a palavra, têm temor de Deus, são reverentes. Tenha essas pessoas como teus amigos. Capítulo 4. A origem das contendas. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Carnalidade. Ainda não passou pelo processo de transformação, de frutificação espiritual. Olha só. Cobiçam e nada têm. Matam, invejam e nada podem ter. Vivem a lutar e a fazer guerras e não têm nada porque não pedem. Aí ele diz o seguinte: peçam que vocês vão receber, mas peçam certo, não para esbanjar em prazer. Infiéis, vocês não compreendem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele faz habitar em nós? O Espírito Santo não tem ciúme de nós. Isso é uma figura de linguagem para nos ensinar que o Espírito Santo zela por nós e que ele não quer que nós venhamos a nos comportar de maneira errônea, como já descrevemos aqui. 6. Antes ele dá maior graça pelo que diz. Olha só. Deus resiste os soberbos e dá graça aos humildes. Quer sabedoria? Ore, peça para Deus. Você tem desejo de ter algo? Não inveje, não queira o que o outro tem. Fique no teu lugar, você tem uma história de vida diferente do outro. Você está em uma fase diferente de vida do que a outra pessoa. É ridículo quando alguém quer ser o que nós somos. É ridículo quando alguém quer ter o que nós temos. Sabe por quê? Porque eu posso estar no processo de conquista enquanto você está no processo de desfrutar da conquista, ou vice-versa. Você pode estar no processo de lutar pelo que você quer e eu já posso estar desfrutando. Os tempos são diferentes, mas todos nós podemos chegar no ponto central e obter a vitória que nós queremos. Esse ensinamento de Tiago, apesar de ele ser um ensinamento que não se compara com os de Paulo, mas ele é riquíssimo em sabedoria. Olha só, 7. Sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo. Se vocês resistirem ao diabo, o que vai acontecer? Ele vai fugir de vocês. Resistam o diabo. Não deixe o diabo chegar e entrar na tua vida, no teu coração e conquistar e dominar tudo. Resistam ele. Resistir como? Em oração. Resistindo os maus pensamentos. Aí se o diabo tenta entrar no teu coração e você não permite, ele vai ter que sair. 8. Cheguem-se a Deus e ele se chegará a vós. Purifiquem as mãos pecadoras. Mãos na Bíblia fala de obras. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converto-se o riso em pranto, a alegria em tristeza. Humilhem-se na presença do Senhor e ele vos exaltará. Quebrantar o coração. É interessante que quando a gente se humilha para Deus, muitas vezes somos humilhados
e a gente ainda se humilha para Deus. São coisas diferentes. O próprio Deus nos exaltará. Não confunda a exaltação de Deus com a humana. A exaltação humana é eu querer ser o que eu não sou, é eu querer me posicionar acima de todos, é tratar as pessoas com insignificância, com desrespeito e reticência, que você já sabe. Não faça isso. Ser exaltado por Deus é você ficar no teu lugar. Aí no tempo certo, as coisas simplesmente acontecem. Sonhar é uma coisa. Atropelar as pessoas para conquistas pessoais é pecado. Do 11 ao 12, ele fala sobre a maledicência. Não falem mal uns dos outros. 12. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Vamos agora do 13 ao 17, a falibilidade dos projetos humanos. Atendam agora vocês que dizem assim, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucros. Vocês não sabem o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? A vida de vocês é uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. 15. Em vez disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. 16. Agora, entretanto, vocês que têm jactância no coração de vocês, soberba, orgulho, arrogância, vocês têm que entender que esse sentimento é maligno. 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz está pecando. Vamos primeiro compreender do 13 ao 16. Entregar a Deus a nossa vida. Compreender que é Deus que tem o poder sobre a vida e a morte, sobre o futuro. Tem planos? Ótimo, todo ser humano deve ter planos, eu também tenho. Mas os meus planos eu entreguei a Deus. Se Deus permitir, irão acontecer. Os que estão em desenvolvimento, se Deus permitir, serão concluídos. Ora, e se eu morrer no processo? Qual o problema? Morrer com Cristo é estar na eternidade para sempre com Ele. Entregue a Deus, não faça planos soberbos, como se Deus não existisse. Esse é o ensinamento. No 17 ele diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz também está pecando. É a omissão das pessoas de que não estão dispostas a fazer o que é certo. Capítulo 5. Atendei agora, ricos, chorai e lamentai. Aqui ele vai trazer um ensinamento do 1 ao 6, no capítulo 5, sobre os ricos opressores. Olha o que diz o versículo 4. O salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que foi tirado por vocês com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Perceba, os ricos que oprimiam os pobres vinham, trabalhavam, e eles simplesmente não pagavam. Era pago o salário aqui, nesse tempo, no dia. Então, a pessoa trabalhava o dia inteiro, à tarde ou na boca da noite, recebia para poder, então, alimentar a sua família. Então, muitas famílias acabaram passando muitas dificuldades, enquanto os ricos estavam com os celeiros cheios. Detalhe, quem trabalhou para eles? Os pobres. E Deus, na sua justiça, ele não deixa isso impune. E Tiago está falando sobre isso. 5. Vocês vivem regaladamente sobre a terra, desfrutam dos prazeres, têm engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Sabe aquele miserável que não tem nem como protestar? É esse ensinamento que Tiago está trazendo. Então, capítulo 5, do 1 ao 6, ele condena os ricos opressores. Vamos agora, a partir do versículo 7 do capítulo 5. A necessidade, bênção e exemplo da paciência. Sejam, meus irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Aí é que ele vai usar o exemplo do lavrador. O lavrador plantou e colheu no outro dia ou na outra semana? Claro que não. Cada semente, cada alimento tem um tempo para brotar, se desenvolver,
florescer, frutificar. Então ele está dizendo assim, a respeito das coisas espirituais, sejam pacientes. Não queiram que as coisas aconteçam amanhã. Versículo 8. Sejam pacientes e fortaleçam o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Lembre-se que os discípulos, os cristãos do primeiro século, eles acreditavam que Jesus iria retornar em seguida. Tanto é que o seu ensinamento era tão veemente, tão forte, porque eles pensavam que Jesus logo iria voltar. Embora Jesus deixou claro a respeito dos tempos, dos sinais, então muita coisa deveria acontecer para que ele pudesse retornar. 9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não ser julgado. 10. Tomem por modelo no sofrimento e paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Os profetas sofreram muito, porque eles transmitiam uma mensagem que o povo não queria ouvir. Claro que em alguns casos a mensagem dos profetas, em casos de guerra e opressão, a mensagem trazia alegria, esperança, mas na maioria das vezes era trazendo confronto. E os profetas sofreram por isso, mas mantiveram a palavra. É isso que ele está nos lembrando. 11. Eis que temos por felizes os que perseveram. Aí ele vai usar Jó como exemplo. Se teve alguém que teve que ser perseverante no sofrimento, foi o próprio Jó. A partir do versículo 12, então, agora nós temos o juramento proibido e o proceder cristão em várias experiências de vida. O ensinamento aqui é o seguinte, no versículo 12. A tua resposta tem que ser sim ou não. Sabe? Porque, eu juro pela vida da minha mãe, eu juro, já está mentindo. Ele está dizendo o sim basta. Se é verdade, se a resposta é afirmativa, responda com sim. Se a resposta é não, basta um simples não. Não precisa ficar jurando e inventando histórias para confirmar uma história que já se torna duvidosa quando precisa de tanta afirmação. 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja para que eles orem sobre o doente, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. Por isso que na nossa igreja nós temos a prática de, quando orar por alguém que está doente, ungir essa pessoa. É Tiago que está dando essa orientação. 15. A oração da fé salvará o enfermo. 16. Confessem os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para ser curado. A confissão dos pecados é muito importante, porque quando alguém comete algo e não confessa, essa pessoa se torna um escravo daquilo que praticou. Nós temos também essa prática na nossa igreja. Geralmente as pessoas se dirigem à liderança e contam o que elas praticaram. Recebem conselho, recebem oração, em alguns casos disciplina, que é um proceder interno. Qual o objetivo de tudo isso? Restaurar a pessoa, levantar a pessoa. 17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, mas ele orou com insistência para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Está lá em 1 Reis 17, essa história. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converteu o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Então, Tiago encerra falando sobre o poder da oração, baseado na experiência de Elias, e por fim, alguém conseguir converter, conseguir convencer, tirar alguém do mau caminho. Como que eu posso tirar alguém do mau caminho? Apenas com palavras, conselhos, orientação, oração. Porque a decisão de sair do mau caminho, ela é totalmente da pessoa. Mas nós podemos ajudar alguém a sair do caminho. Encerramos então essa carta riquíssima,
conselhos práticos para a nossa vivência diária, vivência pessoal, paz com Deus, vivência em família, em comunidade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.